Programa Educação em Debate de volta pela Boa Vontade TV. O tema de hoje é a gravidez na adolescência. Vamos falar agora como prevenir e também como evitar consequências mais graves depois que a gravidez acontece. Estamos aguardando a sua participação dentro do tema de hoje. Ligue 0310 07 940 ou mande um e-mail para educação@boavontade.com. Recebemos agora em nossos estúdios a professora Sueli Periotto, supervisora da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, que compõem a proposta educacional criada pelo educador Paiva Neto, aplicada nas escolas e ações socioeducativas da Legião da Boa Vontade. Seja bem-vinda, professora Sueli, Deus está presente. Viva Jesus, muito obrigada. Professora Sueli, como as escolas da LBV orientam seus educandos a fim de prevenir uma gravidez precoce sem deixar enfraquecer os conteúdos curriculares? Temáticas tão importantes assim são sempre discutidas por todos os professores, porque pode surgir em qualquer disciplina, em qualquer momento, a situação. Mas nós temos nas escolas da LBV uma disciplina que ela fala exatamente sobre essas questões que envolvem a adolescência, que envolve toda essa problemática ligada à sexualidade e à prevenção, inclusive, da gravidez na adolescência. Chama-se Convivência, é o nome dessa disciplina, e é uma disciplina que ela vem falar além da questão mecânica que poderia ser falada quando a gente pensa em sexualidade, né? Então a preocupação é falar de sentimento e de responsabilidade permeando todas as temáticas jovens que possam propiciar ali uma boa discussão. Nós temos os cuidados em levar a informação é necessária, até porque desde muito cedo há um incentivo até midiático para que as pessoas tenham seus relacionamentos sexuais cada vez mais cedo, né? A erotização precoce, ela é muito presente em tudo aquilo que as crianças e jovens hoje acessam. Então a escola precisa desde muito cedo falar sobre os cuidados com o corpo, sobre a questão de cada etapa da nossa vida, qual é o momento do quê, por que a gente vai antecipar uma fase se a gente precisa viver melhor ainda outra. Então todas essas temáticas que venham com naturalidade nas aulas são bem-vindas, e nessa disciplina de convivência são feitas pesquisas, por exemplo, a temática gravidez na adolescência é uma temática que todo ano a gente traz com outras, com perspectivas e olhares diferenciados, mas em que os próprios jovens fazem pesquisa, eles trazem os dados, eles mesmos discutem por que as pessoas antecipam tanto o momento para o qual precisariam de uma maturidade maior. Enfim, as aulas devem ser esse caminho bom de uma conversa franca da escola que facilite essa parceria com a família. Professora Sueli, no bloco anterior vimos que os adolescentes não estão preparados para viver uma gravidez. Nesse aspecto, os impactos físicos acontecem, mas também impactos sociais. De que forma a escola e a família podem contribuir para a superação dessas dificuldades que aparecem numa situação de gravidez? É muito interessante a abordagem com o jovem, né? O jovem, ele é muito aberto para que você discuta com ele coisas que dizem respeito a ele, que muitas vezes ele não sabe, ele é aberto para essa aprendizagem. Então a gente precisa falar que, além de uma estrutura física que não está pronta, né? O corpo físico, pelo menos até os 20 anos, ainda está em desenvolvimento, então esse acelerar dos hormônios, o fato de desenvolver uma gravidez no corpo da menina que ainda não está totalmente preparado, as questões que vêm depois, que são essas questões ligadas exatamente ao cuidar de uma criança, a interrupção dos estudos, porque dificilmente a menina consegue dar conta da criança e mais os estudos, e muitas vezes esse menino também que responsabiliza-se pela gravidez, ele passa a trabalhar, ele vai estudar à noite, muitas vezes acaba desistindo por uma desmotivação. Então todos esses aspectos que são contemplados ajudam inclusive a gente puxar um outro aspecto que é a questão do aborto. Muitas jovens no impacto, ou muitos rapazes no impacto de não terem que dar a notícia à família ou de fugirem dessa responsabilidade, porque há um desespero, há toda ali uma preocupação, acabam pensando que o caminho do aborto seria o mais adequado. Então, quando a gente fala nas escolas da LBV sobre espiritualidade ecumênica, quando nós trabalhamos valores em todas as disciplinas, neste momento em que a gente aborda a gravidez na adolescência, é um excelente momento para a gente falar como um aborto vai piorar as situações.
pela morte que se vem da própria mãe muitas vezes, que em situações de hemorragia, não seja isso, que seja aquela criança que é uma outra individualidade que precisaria completar a sua etapa de nascimento através daquela mãe. Enfim, é uma abordagem necessária no momento em que nós vemos também a situação crescer, né, em proporções preocupantes. Com certeza. Professora Sueli, o apoio da família, proporcionando compreensão, diálogo, segurança e afeto, é fundamental para evitar situações de perigo aos adolescentes. Nas palavras e exemplos de Jesus, que temos como referência também no campo da educação, encontramos o seguinte ensinamento na passagem Os Dois Fundamentos, em seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua queda. Professora Sueli, quando consolidado no amor, no diálogo, na compreensão, tanto a vivência familiar quanto situações de perigo como gravidez na adolescência são facilmente superadas e suas dificuldades vencidas. Sem dúvida alguma, é muito importante o vínculo que existe na família, entre os filhos e os pais, que propiciam essa confiança do assunto e sendo discutido, sempre vir à tona, quando a gente observa alguma situação, fazer alguns comentários, não de crítica a quem tenha, por exemplo, a pessoa que a gente conheça que ficou grávida, nada disso, mas pegar daquela situação e falar, olha minha filha, olha meu filho, veja que situação, né? A gente deseja tudo de bom para essa pessoa, mas quantas coisas agora vão modificar? Então esse diálogo, esse vínculo que se cria, propicia que alguns passos muitas vezes que são dados por impulso dos jovens ou porque eles estão em grupos, eles querem participar de situações comuns ali no dia a dia e muitas vezes escondem da família, esses passos eles ficam mais seguros com a família permeando ali todo o cuidado. E por outro lado, que a gente intensifique em casa todas as questões que reforcem essa questão do jovem dentro de si ter uma firmeza de saber enfrentar cada momento, mesmo quando ele está apaixonado, quando ele gosta de alguém, de saber o que é o melhor e na hora certa que aquilo deva acontecer. É preciso nos fortalecer, né, professora Sueli, para que nós consigamos fazer isso dentro dos nossos lares, nos nossos seios familiares. Exatamente. Jesus é essa inspiração, né, para todos nós, que nós recorramos sempre a Ele, em reuniões em casa, que façamos um momento para estudo do Evangelho, como fizemos aqui. E também sugiro, professora Aline, àqueles que nos acompanham, a leitura do livro É Urgente Reeducar. Este livro é um livro em que o autor, o escritor Paiva Neto, nos apresenta a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico, e ele traz para os pais um fortalecimento interior muito grande, porque não é fácil mesmo o desafio de nós conduzirmos os nossos filhos, né? Então, para que esse desafio seja concretizado e de uma forma excelente para todos, a leitura das situações de espiritualidade ecumênica, das situações que a gente possa nos fortalecer, é essencial. E nós deixamos então como sugestão a leitura no dia de hoje. E para quem quiser conhecer mais sobre a pedagogia aplicada nas escolas da LBV, faça uma visita. Em Taguatinga, Distrito Federal, a Escola de Educação Infantil Alziro Zarur fica na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 40, lotes 1 e 2. E o telefone para outras informações é o 3561-3788, código de acesso 61. E quem está em São Paulo pode conhecer o Instituto de Educação José de Paiva Neto, na capital paulista, situado na Avenida Rude, no número 700, no Bom Retiro. Quem não está em São Paulo pode ligar no 3225-4500, código de acesso 11, e saber onde está a LBV mais próxima de sua casa. Professora Sueli, agradecemos mais uma vez a sua participação no programa de hoje. Deus está presente. Foi um prazer estar aqui. Viva Jesus!
Chegamos ao final do programa Educação em Debate de hoje. Ao seu coração dedicamos esse ensinamento do escritor Paiva Neto. De toda dificuldade se tira uma grande lição. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.